Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Comunicação Empresarial. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre o emprego da crase. Um tópico importante para se atentar ao escrever um texto é o uso da crase, algo que gera dúvidas em muitos estudantes. Pensando na adequação à norma culta, é essencial que saibamos aplicar corretamente esse recurso quando necessário. Eu sou o professor Rodrigo e vou ajudá-los aqui nessa aula sobre o uso da crase. Vamos lá? Ao final dessa aula, você terá conhecimentos que lhe permitirão conhecer os principais casos e regras relacionados ao uso da crase, a fim de empregá-la corretamente em seus textos. Então vamos primeiro aqui entender o que é a crase. Vamos pensar que crase é a junção da vogal A usada como preposição junto com o outro A, que pode ser tanto o artigo definido A, quanto o início dos pronomes aquela, aquele e aquilo. Para indicar essa contração, ou seja, essa junção desses dois As que seriam seguidos e a gente junta num só, a gente usa sempre o acento grave, esse acento nessa direção que está aparecendo na tela de vocês, sobre a letra A. Como regra prática para a gente entender ali se no contexto está adequado ou não o uso da crase, se eu preciso ou não colocar uma crase ali, como regrinha prática, a gente aconselha vocês sempre a tentar substituir a palavra seguinte por uma palavra masculina. Se nessa substituição você tiver que colocar ali o artigo definido, né, virando ao ou aos, ali como regra prática a gente vai indicar para que você use a crase, tornando aquele A um A craseado ou um A seguido de S, as, craseado. Além disso, a norma culta da língua portuguesa também vai trazer alguns casos específicos que exigem o uso da crase de maneira geral. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá? Vamos primeiro ver essa tirinha. Graças a Deus, chegou a primavera. Graças a Deus, cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidades. Essa tirinha da Mafalda, ela é muito profunda e percebe que toda essa profundidade é dado pelo uso da crase, né, com esse acentozinho, num caso ali específico, no segundo quadrinho. No primeiro quadrinho, graças a Deus, chegou a primavera, dizendo de maneira geral que ela está muito feliz, né, demonstrando sua gratidão por ter chegado a essa estação do ano que vem todos os anos. Já no segundo quadrinho, nós temos uma dupla de idosos ali conversando e um fala para o outro: graças a Deus, cheguei à primavera. Ou seja, esse A craseado está representando ali o A mais a preposição, o artigo A mais a preposição A juntos, indicando que ele está contente de ter chegado vivo, com vida, com saúde até a primavera, até aquele momento que ele está. Por isso que a Mafalda chega à conclusão final de que ela está ali pensando em trivialidades, pensando nessa estação que todo ano chega. E no caso daquele senhor, era tão caro que essa estação chegasse e que ele tivesse tido mais esse tempo de qualidade de vida. Vamos pensar agora então nas regras. Então a norma culta da língua portuguesa vai trazer um conjuntinho específico de regras para a aplicação da crase. O primeiro caso dessas regras é esse nas locuções verbais, prepositivas e conjuntivas, como em às pressas, à esquerda, à risca, à noite, às vezes, à maneira de, à frente de, à procura de, à custa de, à medida que e à espera de. Todos esses casos vão pedir o uso da crase. Vamos ver essa tirinha do Armandinho, que ela é bem legal para dar uma dica para a gente lembrar, inclusive, desse caso específico e do caso específico da palavra às vezes. Às vezes sempre. Às vezes sempre? Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes sempre tem crase. E o que é paradoxo? Percebam aqui que nessa tirinha ele está usando desse recurso que muitas vezes nós utilizamos para lembrar de certas regras mais chatinhas da língua portuguesa, que é a criação de uma frase engraçadinha ou de uma frase marcante para lembrar da regra, para criar um humor. E qual regra é essa? O uso da crase na expressão às vezes. E aí ele cria esse paradoxo. O que é o paradoxo? É a junção de duas ideias contrárias. E esse paradoxo, ou aparente paradoxo, que é às vezes sempre. Às vezes sempre tem crase.
indicando que essa expressão sempre vai vir com o uso da crase. Será que você vai lembrar desse caso sempre agora? Também temos a segunda regrinha aqui, que é quando as locuções indicam meio ou instrumento. Como nos casos a máquina, a bala, a faca, a venda, à toa, à vista, à mão. Então, nesse caso aqui, ele não vai, a gente não vai aplicar aquela regrinha prática de substituir pelo ao, por uma palavra masculina. Vamos ver aqui na tira do agar como isso aqui está indicado. O que você recomenda? Nosso bife a cavalo é excelente. Não, eu não gosto de carne de cavalo. Todo mundo sabe, né, ou todo mundo que já comeu num restaurante e pediu um bife a cavalo, que não vai vir ali uma carne de cavalo ou uma carne montada no cavalo. O que vai vir é um prato preparado de uma maneira específica. Então, no caso aqui, estamos pensando nessa questão de a maneira de, a moda de. Portanto, deveria vir aqui com uma crasezinha. Então, estamos pensando num caso desses que está indicado, que indicam o modo ou meio, a maneira que aquilo está sendo produzido. Então, vamos pensar que esse caso deveria ser craseado. Isso gera o humor da tirinha. Isso gera confusão do outro personagem pensar ali que viria um bife de cavalo ou um bife num cavalo. Pode ser uma outra opção de interpretação. Temos a terceira regrinha aqui, que é antes os pronomes relativos que, qual e quais, quando o a ou o as, né, puder ser substituído por ao, a gente vai colocar a crase. É o caso de esta é a candidata a qual você emprestou o casaco. Então vamos substituir candidata por candidato. Este é o candidato ao qual você emprestou o casaco. Percebe que nesse caso nós aplicamos a crase conforme essa regrinha prática da substituição por ao. Antes então do pronome relativo que, qual e quais. Dá para guardar, não é tão difícil assim. A quarta regrinha diz respeito àquelas formas aquela, aquele, aquelas, aqueles e aquilo, craseado, que parece tão estranho, parece, às vezes eu já vi comentários de que parece alienígena para alguns alunos. Mas são casos comuns até na língua portuguesa. Como aqui no exemplo, fomos àquelas praias dos nossos sonhos. Nesse caso, o a está craseado justamente porque estamos falando de uma praia específica. Logo, exigiria o uso do artigo definido. É uma praia específica. Então, por mais que pareça um pouco estranho esse uso, ele é comum à nossa língua. E muito comum também é o erro de não crasear nesses casos. Então, vamos praticar e tentar entender, né, com base nos materiais de estudo, para que vocês possam não cometer esse erro na vida de vocês. Vamos ver também aqui esse outro exemplo. Não devemos dar importância àquilo. Esse aquilo não é algo geral, é algo bem específico. Percebe que aqui no caso a gente pode até substituir por não devemos dar importância para aquilo, certo? Então nesse caso aqui também estamos tratando de um caso que está craseado corretamente. Por fim, como última regra aqui que eu destaquei na aula, nós temos as indicações de horas, desde que as horas estejam determinadas ali no contexto, tá? Inclusive as formas 0 e meia. Vamos ver aqui os exemplos. O trem chegará às 8 horas. Craseado, porque é um horário específico. Da mesma maneira, pensando no contexto do conto de fadas, o encanto vai se dissipar à meia-noite em ponto. É um horário específico. Logo, cabe o uso da crase pela regra gramatical. Vamos praticar um pouquinho aqui, pessoal? Você está trocando mensagens com um cliente. Apesar da conversa não estar ocorrendo por meios formais, como o e-mail, ainda se trata de uma comunicação de trabalho e que, portanto, afeta a visão do cliente sobre você e sua empresa. Considerando esse contexto e os conteúdos vistos nessa aula, selecione a única alternativa adequada quanto ao uso da crase. Aqui, pessoal, eu vou deixar para que vocês leiam e analisem as alternativas à disposição. Pensem nas regras práticas e nas regras específicas que foram ensinadas na aula e tentem escolher a alternativa correta. Para quem acompanhou bem o conteúdo aqui dessa aula, deve ter percebido facilmente que a alternativa correta é a alternativa E. Gostaria de solicitar à senhora que venha à imobiliária para assinar os documentos, finalizando a aquisição.
Então, tratando-se de uma comunicação de negócios, nós estamos pensando no uso da linguagem formal, da norma culta da língua portuguesa. Então, nós devemos nos atentar ao uso correto da crase. Então, nós vamos pensar que em a senhora, a crase, uma vez que poderíamos trocar por ao senhor, considerando aquela regrinha prática de mudar a palavra seguinte para masculino e ver se cabe o uso da preposição mais o artigo definido o, a forma ao. Além disso aqui, se a gente trocar a imobiliária por ao local, aplica-se o mesmo caso. Então é outro caso que nós observamos a aplicação dessa regra prática, definindo ali, ajudando a gente a entender se o uso da crase está correto ou não. Por fim, também usando essa regra, trocando aquisição por negócio, verificamos que não há a necessidade da preposição, logo vira o negócio. E, portanto, não há crase. Então, de forma geral, esses são os casos principais, assim, os casos que nós devemos tomar mais cuidado e atenção com relação ao uso da crase. Entretanto, não acaba por aqui, tem outros casos, inclusive na apostila de vocês, e vocês podem também encontrar materiais suplementares que também trarão o uso correto da crase em outros casos, se ficar alguma dúvida. A internet, inclusive, hoje, pessoal, é uma ferramenta muito forte e muito potente para que a gente possa fazer esse tipo de pesquisa quando surgir alguma dúvida. Então é importante que nós pratiquemos e consideremos esses recursos para que nós consigamos estabelecer um conhecimento sólido sobre as regras da língua portuguesa, para que não cometamos erros bobos e que podem passar uma imagem negativa da gente. Chegamos ao final de mais uma aula sobre crase. Então não deixe de acessar a plataforma Saiba Mais para encontrar outros materiais e outros materiais para suporte dos seus estudos, para se aprofundar nos temas discutidos aqui nessa aula. Espero que eu tenha ajudado vocês, foi um prazer estar aqui, obrigado e até mais!